Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estar aqui com vocês para mais esse momento, esse devocional neste canal super abençoado, fazendo a soma aqui de comentários para gerar conhecimento, uma coisa que é absolutamente importante. Lembrando que Deus deixou escrito através do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, que o povo muitas vezes é destruído porque falta a esse mesmo povo conhecimento. Agora, esse conhecimento não é conhecimentos gerais, não é conhecimento geográfico ou matemático, nada disso, aritmético, nada disso. É um conhecimento acerca de Deus, das coisas de Deus. Em outras palavras, o texto ficaria assim: o meu povo está sendo destruído porque eles não me conhecem. Ou seja, a destruição do povo nasce a partir da ideia de que esse povo não conhece o Deus que serve. Pois se este povo conhecesse o Deus que serve, diria Deus, ele não seria destruído. Porque quando se conhece o Deus que você está servindo e as suas vontades, né, e as suas orientações, as suas direções e tudo mais, então este mesmo povo vai buscar fazer aquilo que agrada a esse Deus. E você agradando a Deus, Deus vai cobrir você, entende? Para que você não seja destruído, para que você esteja protegido. Então é isso que o profeta Oséias está dizendo. O povo de Israel muitas vezes foi destruído porque não tinha noção de quem era o seu Deus. Aí trocava Deus por outros deuses, né? Fazia imagem de Baal, fazia imagens como lá no deserto de bezerro de ouro. E porque não conhece o Deus, é destruído. Porque não conhece Deus, perece. Porque não conhece Deus, não prospera. Porque não conhece Deus, não vai a lugar nenhum. Então, conhecimento é sempre bom em linhas gerais, mas em relação a Deus é ainda melhor. Bom, e hoje eu queria falar com vocês aqui nesta manhã sobre uma palavrinha, com uma palavrinha chamada empatia, que é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar dos outros. E quero fazer isso com base na história de Neemias. Neemias é alguém que está na Babilônia, não é um dos exilados porque ele não esteve em Jerusalém, né? Ele possivelmente já nasceu em Babilônia, porque por volta de mais ou menos 650 nasce Jeremias. A contagem é regressiva, né? A gente vai zerar a contagem em Jesus, 600, 500, 400, 300, 200, 100 antes de Cristo. Aí em Cristo zera e começa de novo. Então, 650 nasce Jeremias, que começa a pregar com 24 anos, ou 626 mais ou menos. E aí ele vai pregando, prega durante anos, mais de 30 anos de pregação de ministério de Jeremias, e o povo não se converte. Aí quando você chega em 605, aproximadamente 605, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva o povo cativo, a primeira leva, né? Chamado da primeira leva, leva o povo cativo, que eram os mais entendidos, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram os mais novos e os mais entendidos, né? Inclusive o ministério de Daniel vai se dar lá na Babilônia, junto aos palácios lá com os reis, né? Tanto Nabucodonosor, quanto o filho do rei Nabucodonosor, quanto também no reinado de Dário. Mas enfim, aí eles levaram em 605 a primeira leva. Depois de 10 anos eles retornam para poder levar a segunda leva. Aí nessa leva Ezequiel e a galera mais pobre, da classe mais pobre, para ficar ali junto à margem dos rios Quebar, que era um lugar ali que existia na Babilônia. E para finalizar, ele volta depois de 10 anos, 586, Nabucodonosor volta para acabar com o restante total e leva a terceira leva para a Babilônia. E aí, esse é o exílio, né? Só que esse exílio durou 70 anos, segundo a palavra que Deus deu a Jeremias, lá no capítulo 25. Que esse cativeiro duraria apenas 70 anos. Então, 70 anos depois, Deus levanta um rei chamado Ciro, para que o povo pudesse voltar e reconstruir o templo. Então, a primeira leva volta sob o comando de Zorobabel, que era um governador, e vai fazer a reconstrução do templo, que durou aí mais ou menos uns 16 anos. Aí o tempo passa, o povo se reestabelece, né? Reconstrói as suas casas, vão retomando a sua vida. 90 anos depois, o povo começa a fazer casamentos mistos, coisas que Deus reprovava. Aí 90 anos depois, Esdras tem que voltar para poder aconselhar o povo e redirecionar o povo que já estava novamente tomando o caminho errado.
E aí depois disso o povo, né, acerta ali com Esdras. Depois disso vai passar 10 anos para Neemias receber a visita do seu irmão que veio de Jerusalém. Aí Neemias se pergunta como que estava o pessoal que estava lá em Jerusalém, que havia saído, né, do cativeiro e voltado para lá. Então, por essa razão, Neemias não é um exilado. Neemias é possivelmente alguém que nasceu lá, né? E nós estamos aí cerca de 70 anos depois de regresso, né? Então Neemias se preocupa com o povo, a ponto de perguntar pelo povo. Seu irmão Hanani informa como está a situação do povo, e isso dói no coração de Neemias, que ele fica absolutamente triste a ponto de transparecer ao rei. E o rei pergunta para ele: por que você está triste desse jeito? Aí você vai perceber em Neemias essa questão da empatia, né? Ele consegue sentir a dor das pessoas que estavam em Jerusalém, porque o relato do seu irmão era que o pessoal que estava em Jerusalém estava em opróbrio, pobreza, sofrimento, angústia. O povo que estava se reestabelecendo não estava conseguindo prosperar, né? E ele relata que os muros de Jerusalém ainda, mesmo depois de aproximadamente 100 anos, o muro ainda está completamente destruído e as portas estão queimadas. É quando Neemias coloca no coração o desejo de voltar para Jerusalém para reconstruir, né, os muros de Jerusalém. Então, a base disso tudo que aconteceu no coração de Neemias tem um nome: é empatia. Essa capacidade que a gente tem, ou que a gente pode ter, de se colocar no lugar dos outros e sentir a dor dos outros, sentir o sofrimento dos outros, a ponto de não conseguir mais ficar ali vivendo a sua própria vida pensando apenas em você mesmo, sabe? Você consegue entender isso, sentir isso no coração, abraçar essa causa chamada empatia e vai fazer alguma coisa por aquele que está menos favorecido. Como ele tinha essa condição, Neemias era ali um copeiro do rei, né? Servia diretamente o rei Artaxerxes. Então ele tinha uma certa condição de ajudar. E aí o rei pergunta o que estava acontecendo, que Neemias estava triste daquele jeito. E aí Neemias explica a razão, e o rei também abraça a causa e dá para ele uma carta liberando várias coisas, madeiras, transporte, meios para chegar até Jerusalém, e para começar então essa obra de reconstrução. Você vai ver que quando você consegue entender essa questão da empatia, Deus coloca a mão dele na história para poder ajudar as pessoas que querem ajudar a outros, né? Deus tocou no coração do rei Artaxerxes para poder ajudar a Neemias a executar a missão que nasceu com esta palavrinha, empatia. E eu acho que é isso que a igreja precisa viver no momento. Eu acho que é isso que a igreja precisa buscar no momento, ou amadurecer para viver esta questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, perceber a tristeza do outro, a ponto de não conseguir mais ficar parado no seu lugar e fazer alguma coisa, mesmo que seja orar. Orar por essa pessoa, ou oferecer um abraço, ou oferecer uma palavra, ou simplesmente estar perto para poder dizer assim: não, estou aqui, se precisar de alguma coisa. Essa é a palavra de hoje, a empatia. Nós estamos encerrando o mês de setembro, que é o mês amarelo, né, que foi o mês amarelo, combate à depressão e ao suicídio, e eu acho que essa palavra é muito pertinente. Vai começar o mês de outubro agora, e a gente pode entrar no mês de outubro com essa consciência de que empatia é uma das coisas fundamentais na vida humana, e a gente como igreja precisa abraçar essa causa, ok? Um abraço, Deus abençoe o dia de vocês, o mês que está entrando, e que seja tudo para a glória de Deus. Um abraço e até a próxima. Fica com Deus.